tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite da comissão organizadora, é uma grande honra estar aqui. Alguns dos colegas da Unicamp eu encontro pelo menos uma vez por ano no nosso evento, equivalente a esse, que é o GINFO, lá da USP, e agora a oportunidade de estar aqui com vocês, para falar de um tema que, dentro de tecnologia, para alguns é um pouco sonolento, e numa tarde após o almoço, eu espero que não seja tão sonolento quanto em alguns eventos que eu participei. Falar de gerenciamento de serviços, falar de governança, muitas vezes é falar de gestão, de administração, e esse tema muitas vezes se torna um pouco denso, um pouco árido para alguns, quanto mais envolvido com tecnologia. Eu trouxe alguns slides, onde eu mesclei alguns conceitos de governança, para ver se estamos falando do mesmo tema, alguns conceitos de gerenciamento de serviço, algumas confusões que nós fizemos lá na Universidade de São Paulo em relação a gerenciamento de serviços e governança de TI, e ao apresentar esses conceitos, eu vou contando um pouquinho do que nós implementamos ao longo de alguns anos, o que experimentamos academicamente e profissionalmente, alguns dos resultados, o que deu certo ou não. No final a gente conversa um pouquinho sobre tudo isso. Bom, para essa apresentação, então, eu gostaria de, dentro de uma agenda, só contextualizar um pouquinho o cenário lá da USP, onde então temos estudado um pouquinho e aplicado um pouco desses conceitos. Contextualizando esse cenário, eu gostaria de revisitar os temas governança de TI, gerenciamento de serviços, e apresentar alguns modelos e uma estratégia para a utilização de modelos existentes, então, e reconhecidos no mercado. Bom, ao olhar para a Universidade de São Paulo e apresentar aí o cenário, a Universidade de São Paulo é uma universidade com aproximadamente 92 mil alunos, em torno de 6 mil docentes e 17 mil funcionários, espalhado aí em 10 campi, né, Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba, Pirassununga, Bauru, Lorena, lá em São Paulo, o Campus Oeste, o Quadrilátero da Saúde, a USP Leste, mais recentemente Santos, e algumas bases litorâneas, alguns centros de apoio à pesquisa. Desses 17 mil funcionários, quantos vocês acreditam que trabalham na área de TI? 400? 1.000? Não está tão longe. Aproximadamente 900 funcionários estão na área de TI, um número interessante. Se olharmos a última década, o crescimento do número de funcionários na área de TI, ela foi muito maior do que em qualquer outra área. O número de funcionários na área de TI, o crescimento, foi maior proporcionalmente que o próprio crescimento do número de funcionários na universidade. Como que está a administração, a gestão, a distribuição desses funcionários dentro da universidade? Bom, olhando um cenário que se perpetuou por 10 anos até julho do ano passado, e depois nós vamos, ao final, eu vou comparar esse cenário, até julho do ano passado, nós tínhamos lá o reitor, e subordinado ao reitor, nós tínhamos uma vice-reitoria executiva e administrativa, um vice-reitor que cuidava aqui do orçamento na gestão anterior, subordinado a essa vice-reitoria, um departamento de informática que mantém os sistemas corporativos da universidade. Sistema financeiro, sistema de folha de pagamento, sistema de gestão de aluno, gestão de processos, os sistemas administrativos. Esse departamento de tecnologia da informação, com aproximadamente 60 funcionários, subordinado a uma vice-reitoria executiva. Subordinado ainda ao reitor, uma superintendência de tecnologia da informação. Aqui nós tínhamos um superintendente com status próximo de uma pró-reitoria, e subordinado a essa superintendência, nós tínhamos centros de informática. Lá em São Paulo, um centro responsável pela execução das políticas de TI para o campus São Paulo, e nos campi do interior, São Carlos, Ribeirão Preto e Piracicaba. E ainda, lá
esses centros de informática, eles tinham uma subordinação hierárquica à STI, mas junto com o Departamento de Tecnologia da Informação, eles tinham uma subordinação também ao reitor. Essa subordinação à STI era uma subordinação muito mais técnica do que hierárquica, e hierarquicamente uma subordinação ao reitor, porque ele nomeava então os diretores docentes aqui, diretores desses centros e do Departamento de Informática. Esse é o cenário que existiu então até julho do ano passado. Nós vamos discutir governança e ver o impacto da governança nesse cenário e o cenário que nós temos hoje. Além desses centros, nós temos também as unidades de ensino e, vinculada às unidades de ensino, as seções de informática, com a equipe local, gestão local de informática. Então, nós tínhamos o DI com 60 funcionários, o CCE com aproximadamente 250, cada um desses centros com mais 40, os demais funcionários alocados nas seções de informática em apoio a cada uma das unidades. Bom, quando falamos de governança, o meu estudo com governança, o primeiro contato com governança, ele começou aqui no CCE há 12 anos atrás. Finalzinho de 2001, eu estava chegando na USP lá em São Paulo, e eu estava na USP em São Carlos, estava terminando o doutorado, trabalhava numa outra universidade em Minas, e num determinado momento eu tinha me comprometido a ficar dedicação exclusiva lá em São Carlos para término do doutorado, quando o meu orientador ele foi designado para assumir a direção do CCE. E eu me lembro de chegando, praticamente indo de mudança, no dia em que eu fui assinar o contrato da casa que eu estava alugando em São Carlos, ele me contou essa história, que ele estava indo para São Paulo, queria ficar mais tempo em São Paulo e que poderia ser interessante para mim ir para São Paulo, terminar o doutorado lá e eventualmente fazer uma implementação prática daquilo que eu vinha estudando. E eu me lembro dele claramente dizer, olha, e o custo de vida lá em São Paulo é o mesmo aqui de São Carlos, o ritmo de vida é praticamente o mesmo, você vai gostar. E eu fui, né? E eu fui para São Paulo. Bom, ao chegar em São Paulo, então, a princípio como aluno de doutorado, mas com uma ideia de fazer uma implementação prática, nós tivemos ali o primeiro impacto, um grande impacto dos resquícios do boom da internet no Brasil. Né? Anos 2000, a internet realmente se tornou comercial, o mercado ávido por profissionais que detinham conhecimento em internet. Lá no CCE nós tínhamos uma equipe de 60 analistas sêniores que há muitos anos desenvolviam e mantinham a infraestrutura de rede da universidade, mantinham a internet da universidade e, em questão de 1 para 2 meses, 30 daqueles 60 analistas sêniores foram para o mercado. O mercado, uma única empresa ia lá e pegava, eu lembro de uma única empresa ir e contratar 15 de uma única vez. Né? Os salários não eram competitíveis, estavam incompatíveis com o mercado muito mais competitivo, levou uma grande quantidade de profissionais e vocês imaginam qual era o nível de documentação que nós tínhamos, né, como toda grande empresa, o que era conhecimento tácito, o que era realmente documentado e o desafio que foi continuar a gestão a partir daquele momento. E eu chegando lá em São Paulo, eu me lembro do primeiro termo de abertura de projeto que eu recebi, a primeira especificação técnica com um escopo muito bem detalhado do que seria a minha primeira atividade. Eu tinha acabado de chegar na minha sala, na primeira semana, tinha conseguido um computador, a minha mesa, e chega lá um documento pedindo, declarando então as minhas primeiras atividades. E eu guardo cópia desse documento com todos os seus detalhes, até hoje. Esse documento era isso aqui. Né? É esse mesmo, é um amarelinho com um artigo de um professor da Universidade de Antuérpia, o professor Van Grimbergen, que falava sobre IT Governance e essa especificação, né, Mauro, aprenda o que puder sobre governança de TI e prepare uma apresentação para a diretoria daqui a 15 dias. Eu falei, uau, né?
assim, esse é o ritmo de São Paulo, né, comparado com São Carlos. E quando eu olhei para essa especificação completa, obviamente um monte de interrogações apareceram, né? Eu olhava para aquele bilhete, quanto mais eu olhava para ele, mais me desesperava. Os 15 dias aqui me chamavam muita atenção. Eu procurei pelo Edson, meu orientador, quem mandou essa especificação, para me detalhar um pouco mais sobre o que era que ele queria, e descobri que ele estava na Inglaterra e voltava exatamente no dia da minha apresentação. E eu não conhecia nem os diretores. E aí eu olhava aqui para 15 dias, para diretoria, 15 dias, diretoria, e de repente eu olhei aqui para governança de TI, né, e perguntava o que fazer, e de repente eu percebi que eu estava com um olhar míope, né? O problema maior não era 15 dias, não era diretoria, não era governança de TI, o ponto forte já estava grifado, era o que puder. Falei, se é o que puder, tranquilo, né? Faz parte da especificação, é o que eu conseguir então em 15 dias. E fomos atrás então de governança de TI. E o que é governança de TI? Tentar encontrar uma definição de governança de TI, fazer uma apresentação de governança de TI, um tema que até então não era tão comum e tão estudado. Nós tínhamos na Universidade de Antuérpia, então, na Bélgica, um grande pesquisador, a Europa começava a cunhar o termo governança de TI, a Inglaterra tinha já alguns grupos de trabalho em governança de TI, o MIT nos Estados Unidos falava governança de TI, lá com o professor Peter Weil e a Jeanne Ross, dois pesquisadores lá do MIT. E no Brasil não se falava muito governança de TI. Nós tínhamos a professora Teresa Carvalho, que tinha passado um tempo lá no MIT, fazendo uns primeiros ensaios sobre governança, e quando levantamos conceitos de governança, pesquisando pelos diversos autores que falavam governança, empresas que implementavam governança, nós identificamos então 4 elementos principais. No primeiro momento, 3, depois ampliamos esse escopo para 4 elementos. Olha, existem definições distintas, visões distintas para a governança de TI, mas todas elas concordam em 4 elementos, e são esses 4 elementos que nós vamos perseguir aqui na universidade, se nós quisermos implantar, então, um modelo que possamos chamar de governança de TI. Desses 4 elementos, o primeiro elemento dizia respeito a como a TI, como a área de TI, poderia criar valor para uma organização, no nosso caso lá uma universidade. Como criar valor a partir de TI para a universidade. Quando entendíamos então criação de valor, como criar valor, a tradução de criação de valor era o maior alinhamento entre a TI e o negócio, entre o business, a razão de ser da instituição, no nosso caso a universidade. Como fazer alinhamento entre TI e as estratégias da universidade? Como investir em TI de acordo com aquilo que a universidade, como um todo, pensava ser estratégico. Como extrapolar, então, a visão de TI para a visão estratégica. A estratégia corporativa, a estratégia da organização, precisava estar alinhada, então, com as ações, as estratégias de TI. Eu crio valor quando eu tenho esse maior alinhamento. No final, a gente volta a esse ponto. Uma vez criado esse valor, conseguir de alguma forma um alinhamento, aparecia então o segundo elemento. O segundo elemento diz respeito então a preservar esse valor criado, uma vez que a organização se torna dependente de TI, conhece TI, torna-se dependente das ações de TI, estão alinhadas em relação aos investimentos, aos rumos de TI, como preservar o valor criado por TI. Ações de governança deveriam, então, olhar para a preservação de valor com um olhar de minimização de riscos. Como identificar riscos, analisar riscos, mitigar ou eliminar os riscos que, de alguma forma, poderiam, então, comprometer o valor criado pela TI ao negócio, à organização. O terceiro elemento dizia respeito a como criar uma estrutura de decisões para criar valor, preservar o valor e
obter, então, um modelo de governança. Quando a gente fala em estrutura de decisão, é identificar quais decisões precisam ser tomadas, quais decisões estão no escopo de TI, quais decisões estão no escopo de negócio, quais decisões devem ser tomadas em conjunto, evitar que haja uma interposição na tomada de decisão, ou pior ainda, que perca-se uma oportunidade pela não tomada de uma decisão, que se materializa num grande risco. Quais decisões precisam ser tomadas? De alguma forma, identificar quem são as pessoas responsáveis pela tomada de decisão, que papéis e responsabilidades estejam bem claros, o que é papel de cada um, o que é papel do gestor de TI, do chefe de seção, do analista de sistema, do técnico, de cada um daqueles envolvidos naquele ambiente. O momento, quando as decisões devem ser tomadas, identificar o momento correto. Às vezes eu tenho quais decisões precisam ser tomadas, quem toma a decisão, e muitas vezes eu me perco no tempo, eu perco o time de tomada de decisão e aí eu perco oportunidades, eu perco grandes oportunidades então de criação de valor para a organização. Quais, quem, quando e como tomar a decisão. A decisão ela deve ser tomada isoladamente, em conjunto, por um grupo, baseado numa reunião, qual é a estrutura de decisão, então, para tomar decisão. E monitoramento da decisão. Como monitorar uma decisão e verificar se a decisão tomada, a ação decorrente de uma decisão, está, então, alinhado ao objetivo que norteou, então, naquela decisão. Quando aprendemos a fazer monitoramento, nos preparamos, então, para o quarto elemento de governança, que é a medição de desempenho. Como medir o desempenho de cada uma das ações, dos processos, das atividades, dos serviços que a TI presta à organização. Medir desempenho, necessariamente, é trabalhar com indicadores, fazer uma gestão baseada em medidas, trabalhar baseado em indicadores. Nós percebemos na prática a máxima de que eu não consigo gerenciar aquilo que eu não consigo medir. Eu preciso ter medidas, eu preciso medir para, a partir dos indicadores, a partir das medidas, eu ter, então, uma tomada de decisão. Bom, governança de TI, então, se apoiou ali em 4 elementos. O primeiro teste aí, para ver se mantemos acordado depois do almoço. Os 4 elementos são criar valor, alinhamento entre TI e a estratégia corporativa, a estratégia de negócio, a estratégia, no nosso caso, da universidade. O segundo elemento, se eu criei o valor, preservar o valor criado, minimização de riscos. Terceiro elemento, a estrutura de decisão, diz respeito à decisão, quem é responsável por quê, papéis e responsabilidades, quais decisões, quem toma a decisão, quando, como tomar uma decisão, como monitorar uma decisão. E o quarto e último elemento, então, medir desempenho. Medir desempenho na área de TI, dos serviços de TI, das ações de TI, dos projetos de TI, que eu faça uma gestão baseada em indicadores. Sabendo, então, os 4 elementos, onde se posiciona governança de TI? Governança de TI é estratégico, é tático, é operacional? Governança de TI, ela tem que estar presente em toda a organização. Um erro que nós cometemos lá no nosso início, quando eu fiz a minha primeira apresentação de governança de TI, era olhar para gerenciamento de serviço como sendo governança. Reduzir o escopo de governança de TI para gerenciamento de serviço. Nós empenhávamos, então, em fazer o gerenciamento da nossa rede, fazer com que a rede atendesse à universidade, fazer o gerenciamento do serviço de e-mail, gerenciar meus sistemas, gerenciar meu sistema de backup, gerenciar todos os serviços que a TI prestava para a organização e, muitas vezes, esquecer que governança é algo maior.
fazer gerenciamento de serviço é algo imprescindível, é algo importante, é um componente primordial de governança de TI. Mas se eu quero realmente ter governança, se eu quero ter um maior alinhamento, se eu quero criar valor, eu preciso ter a área de TI gerenciando o seu serviço de acordo com a demanda estratégica da organização, da instituição. Que governança me diga o que precisa ser feito, o que precisa ser priorizado, quais serviços merecem um investimento naquele momento, quais serviços precisam ser aprimorados numa determinada janela de oportunidade. Governança de TI é o direcionador que vai apontar, então, o que precisa ser feito, enquanto gerenciar serviços é o dia a dia, é o mais operacional, é o tático operacional sobre como, então, fazer a entrega que uma demanda estratégica precisa. Bom, mais uma pergunta, e a quem cabe isso? Implantar governança é um caminho top-down ou ele é bottom-up? Ele deve partir do operacional para o estratégico? Ele deve partir do estratégico pelo operacional? Onde eu começo ações de governança? Bom, o caminho natural, quando eu olho para isso, se envolve um comprometimento estratégico, é natural pensar que governança de TI deva ser top-down, que eu preciso, então, ter claramente definido e explícito quais são as estratégias para a TI, qual é o planejamento estratégico da organização e daquele planejamento estratégico da organização derivar o planejamento estratégico de TI. Porém, dado a experiência, a vivência, tudo aquilo que nós praticamos no dia a dia, nós percebemos que mesmo na inexistência de um planejamento estratégico formal, de um planejamento estratégico de TI explícito, nós praticamos ações no dia a dia, partindo do operacional, que nos leva, então, nesse caminho, nessa busca por governança de TI. É uma busca também bottom-up. Eu parto aqui de um operacional para um estratégico. Lá na USP, nós começamos, então, há 12 anos atrás, num primeiro momento, partindo desse operacional, tentando identificar aqui no nível operacional, no nível tático, ações de gerenciamento de serviço que nos levassem, então, aquilo que o mundo acadêmico, aquilo que os estudiosos, então, vinham pregando como sendo governança de TI. Esse caminhar, ele nos levou a perceber e reforçar primeiro o quarto elemento lá de governança, que eu precisava ter medição, que eu precisava ter uma gestão baseada em indicadores. Eu só consigo gerenciar aquilo que eu consigo medir. E eu só consigo medir aquilo que eu tenho controle. Para eu ter controle na área de TI, eu precisava fazer uma gestão baseada em processos. Eu precisava ter processos onde eu tinha atividades muito bem encadeadas, atividades a serem replicadas e a serem seguidas, para que eu pudesse, nesse nível, fazer, então, medição, utilizar indicadores e fazer gestão baseada em indicadores. Eu precisava definir processos no nível operacional. Aqui no nível tático, eu precisava controlar esses processos por meio de indicadores. Lá em 2003, definir processos, nós tínhamos um conjunto de processos definidos, que em 2001 tinham ido para o mercado acompanhando aquele conjunto de analistas que havia deixado lá a universidade. Nós tínhamos alguns processos que ficaram com as pessoas que estavam lá, os processos não estavam formalizados, os processos ainda eram tácitos, precisávamos buscar boas práticas, apoio no mercado. Olhando para algumas empresas, nós víamos muitas empresas de TI, né, com 2 e 3 letras no nome, né, vendendo soluções de governança de TI, que na verdade eram soluções de gerenciamento de serviços de TI. Quando fomos buscar aqui processo, nós nos aproximamos então de o que a Inglaterra vinha praticando lá por meio de um modelo de boas práticas, um conjunto então de orientações, de processos de gerenciamento de serviços de TI, denominado ITIL, a biblioteca ITIL.
um conjunto de livros, que lá na versão 2 tinha 2 livros aqui principais, o livro azul e o livro vermelho, e esses 2 livros, eles apresentavam um conjunto de 10 processos, 5 aqui focado bem no nível operacional, alguns processos que nos levavam aqui para o nível tático, que permitia fazer gerenciamento de serviços baseado em boas práticas e controlar esses processos por meio de indicadores. O ITIL, ele trouxe um grande ganho. Lá nós percebemos um conjunto de boas práticas que o mercado vinha experimentando e que algumas delas, intuitivamente, nós já praticávamos. E o interessante aqui do ITIL, o que eu gosto dele é exatamente isso, mesmo quem nunca leu o livro, de alguma forma implementa o que está descrito aqui, uma parte do que está descrito, porque o ITIL é uma compilação da experiência, da vivência, então, de profissionais como nós que atuamos na área de TI. O ITIL, então, acelerou a melhoria dos nossos processos. Ele reforçou boas práticas que tínhamos e contribuiu com algumas novas práticas. Nós fizemos lá um investimento, então, em processo. O desafio relacionado ao ITIL, os desafios foram muitos. Talvez o maior desafio era que o ITIL, ele é muito focado numa estrutura que a gente chama de matricial. O ITIL define um conjunto de processos, lá na versão 2, 10 processos, cada processo eu tenho um gestor de processo, e esses gestores de processo, muitas vezes eles devem atuar em um nível matricial e não um nível hierárquico, aquele nível de hierarquia formal de organograma que nós estamos acostumados. E lá na universidade, a nossa cultura era muito verticalizada, era uma cultura muito focada naquela estrutura hierárquica. E aí surgiu então o primeiro conflito. Um gestor de processo, ele deveria ter capacidade de atuar nas mais diversas caixinhas do organograma, direcionando e priorizando atividades. E a nossa estrutura verticalizada, a nossa estrutura hierárquica, muitas vezes não recebia isso muito bem. Houve um choque cultural. Bom, como resolvemos isso num primeiro momento? Lá no âmbito do CCE, uma forma de priorizar e fortalecer as ações relacionadas ao ITIL foi criar uma assessoria de governança de TI, subordinada diretamente, então, ao diretor do centro. Essa assessoria coordenava, então, a equipe de gestores de processo, que aí sim dava aquela liberdade matricial necessária do ITIL. Funcionava em alguns pontos, outros ainda se apresentavam como uma barreira cultural, mas foi uma evolução. Ao longo dos anos, nós fomos evoluindo essas aplicações e em 2007 nós fizemos uma grande revisão do que tínhamos feito. Foi quando surgiu a versão 3 do ITIL. Ele trouxe uma reorganização daqueles processos lá da versão 2, reorganizou aqueles processos em 5 livros que definiam então um ciclo de vida de serviço. O ITIL, versão 3, ele trouxe uma reorganização que se torna bem mais interessante a sua implementação, é muito mais natural, onde eu tenho a concepção da estratégia de um serviço, a identificação da demanda de um serviço, o desenho daquele serviço por meio de processos que apoiam a transição, e a transição é colocar aquele serviço em produção, processos que apoiam a operação, a continuidade de um serviço, e um conjunto de processos que olham para a evolução, para a melhoria contínua de processo. Esses processos reorganizados lá então em 5 livros, ele me aproximava mais e me traz cada vez mais aqui daquele nível onde nós havíamos colocado, onde eu coloquei inicialmente lá governança de TI. Porém, apesar de muita empresa
ainda até hoje, ainda vende soluções baseadas em ITIL, como sendo soluções para governança de TI. ITIL, por si só, não é governança de TI. É um modelo de gerenciamento de serviço. Ele fornece um conjunto de processos para orientar gerenciamento de serviço, que é uma parte importante no conceito de governança. Bom, ok. Nesse caminho, então, aqui que nós fomos caminhando bottom-up, funcionou bem, porém, tínhamos processos, tínhamos indicadores, mas ainda um pouco desacoplado lá do nível estratégico. Foi quando, em 2007, percebemos a necessidade de ter, a partir do planejamento estratégico, do plano diretor da universidade, um planejamento estratégico específico para a área de TI. Então, fizemos lá os primeiros ensaios, partimos desde uma análise de SWOT simples, até analisar as forças de Porter, buscar lá os modelos clássicos de definição de planejamento estratégico e definir o planejamento estratégico para a área de TI. Nós tínhamos processos de gestão de serviço, tínhamos um planejamento estratégico, mas estava faltando aqui um link. Tinha um gapzinho aqui que precisava ser preenchido. Como ligar os processos ao planejamento estratégico definido? Como traduzir os planos de ação em processos de gerenciamento de serviços de TI? Quais os indicadores que traduziam, então, os resultados do serviço aqui nas expectativas estratégicas? E aí passamos a olhar para um outro modelo já consagrado no mercado americano, que era o modelo COBIT, que permitiu, então, fazer com que a estratégia ela fosse comunicada, então, lá para o nível, para os demais níveis organizacionais. O modelo COBIT, que na versão 5 ele está centralizado aqui em 5 grandes áreas, e se nós olharmos aqui essas áreas, talvez a gente identifique alguns elementos que eu já apresentei para vocês aqui hoje. Alinhamento estratégico, entrega de valor, administração de recursos, administração de riscos e medição de desempenho. Isso soa necessário que eu tenha a estratégia. Onde eu quero chegar se eu não sei, como ir se eu não sei onde eu quero chegar. Que eu define por meio de uma estratégia, então, onde eu quero estar nos próximos anos, no futuro, e comece, então, esse caminhar. E nesse caminhar é inevitável o quarto elemento lá de governança de TI, que é a medição, que eu meça sistematicamente e apresente o resultado, então, dessas ações por meio de um conjunto de indicadores, por meio de um dashboard de gestão. A partir daí, eu consigo, então, ter evolução contínua, melhoria contínua de processo. Bom, eu estou praticamente em cima do meu horário e teríamos 10 minutos, reservando 10 minutos para uma eventual conversa. O que eu queria mostrar para vocês, rapidamente, depois de um almoço e de uma forma que não fosse tão sonolenta, é que nós temos governança de TI. Governança de TI necessariamente requer alinhamento estratégico. Eu tenho gerenciamento de serviço. Gerenciamento de serviço nós praticamos, com certeza, baseado na nossa experiência no dia a dia. Temos que evoluir gerenciamento de serviços para governança de TI. Lá na universidade, nós estamos investindo, fazendo essa evolução ao longo de anos. Nós estamos 12 anos nesse caminhar. Ainda temos um longo caminho a ser feito. Eu tenho trabalhado isso, uma parte prática, implementando isso dentro das minhas possibilidades, dentro da minha equipe, agora no Departamento de Tecnologia da Informação, e academicamente estudando esse tema e discutindo isso em alguns congressos e eventos que discutem o tema. Um ponto interessante, nós vamos ter um grande congresso para a América Latina, em que eu faço parte do comitê de programa. Eu fui convidado a representar o Brasil, então, coordenando a área de governança de TI. O Rubens me ajudou a disseminar esse congresso, a chamada de trabalhos para esse congresso no escopo da Unicamp. E lá, no comitê de programa, no mês passado, nós selecionamos um trabalho aqui da Unicamp para fazer a apresentação lá nesse congresso, um trabalho maduro, muito bem escrito, que muito me alegrou fazer a avaliação dele. Nós temos, nesse ano,
6 trabalhos relacionados à gestão de TI em ambientes acadêmicos universidades brasileiras, de um total de 40 trabalhos selecionados, de 220 enviados pelo mundo inteiro, e um deles aqui da Unicamp. Obrigado pela ajuda na divulgação. O evento acontece ao final desse mês em Cancún, no México. E lá, dentro desse evento, tem 4 áreas a serem... É um bom local, né? O pessoal gostou do local. O legal desse... E fica a dica para vocês, para os próximos eventos, fica a dica que esse evento, ele procura por boas práticas de TI em universidades da América Latina. Boas práticas de TI. A sua boa prática de TI pode ser submetida ao Congresso na forma de um trabalho e o Congresso paga a sua viagem para ir apresentar o trabalho, a passagem. Tá certo? Fica aí a dica, o evento é o TICAL TI, né, Tecnologia da Informação e Comunicação para a América Latina, é a 4ª edição desse ano, eu participei do ano passado, esse ano acontece em Cancún, o ano que vem pode ser que aconteça no Chile, o Brasil é um candidato, aí o pessoal vai pular o ano que vem, né, para mandar em 2016. Então, pode ser que o Brasil seja um candidato a sediar o evento do ano que vem. Bom, eu não tenho uma conclusão, eu gostaria de deixar essa conclusão de uma maneira informal, por meio de um bate-papo. Eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês, pela oportunidade de visitá-los, pela paciência de vocês me verem falando rápido durante 1 hora, para que coubesse aqui no meu tempo. Para aqueles que não dormiram também, muito obrigado. Para aqueles que dormiram é natural, né? Não tem como depois do almoço. E eu estou à disposição de vocês. Rubens, obrigado. Questões, críticas, sugestões? Temos uma colega. Obrigada pela palestra, foi muito boa, pelo menos para mim, que eu venho de uma empresa pública implantando governança de TI. A gente já está numa fase assim, meio que maturo, começando a maturidade nos processos. Uma dúvida é como que você conseguiu priorizar quais processos que você ia implantar com a sua capacidade de entrega de serviço, SLA e tudo mais. Excelente, excelente. Desculpa, qual o seu nome? Eu não ouvi o seu nome. Maria Terezinha. Maria, é isso? Terezinha. Ok. Obrigado pela pergunta. Excelente, excelente. É um ponto que eu poderia, se tivéssemos mais tempo, ter explorado isso. No primeiro momento, se nós voltarmos lá no tempo, lá em 2003, nós fizemos o primeiro contato com o ITIL, né, e tínhamos lá 10 processos. E, muito ingenuamente, falamos, poxa, 10 processos, vamos definir aqui um cronograma de 6 meses para a implantação desses 10 processos e daqui a 6 meses começarmos a colher os resultados desses processos e ter gestão de serviços orientado para processo. Quando começamos a desenhar o primeiro processo, nós vimos o quão ingênuos tínhamos sido em superestimar aquele tempo em 6 meses. E percebemos que, principalmente com a ausência daquela equipe técnica que tinha nos deixado, com uma série de desafios do dia a dia, novas implementações, novas demandas, manutenção do serviço e ainda desenhar processo, nós não íamos terminar nunca. Nós não conseguíamos, então, manter a equipe reunida para desenhar processo. Marcávamos uma reunião e essa equipe, então, tinha que sair para apagar os incêndios do dia a dia. Nós buscamos uma consultoria. Falou, olha, nós vamos precisar de alguém que tenha conhecimento, tenha vivência, tenha experiência em gestão de processo. A consultoria chegou e fez uma análise de maturidade, identificar aqueles processos que nós éramos mais maduros e aqueles que éramos imaturos e quais traziam maior risco e demandavam maior urgência. Mapearam os 10 processos do ITIL e falaram, desses 10, vocês precisam investir aqui em 6. Nós falamos, olha, que legal, 6, e quanto é que custa essa consultoria? Custa 1.200.000. Que legal, nós temos 200 mil, que dá para fazer. Né? E aí trabalhamos e, dentre o que nós fizemos, escolhemos 3 processos, priorizamos 3 processos
E a métrica para priorização desses processos era o nível de maturidade, qual era o risco e a maior necessidade. Naquele momento, por incrível que pareça, foram os processos mais básicos e elementares lá do ARTE. Primeiro, o fortalecimento de uma central de serviço, que ainda era distribuída. Eu ainda tinha o meu usuário, o meu cliente de TI, contactando diretamente o profissional de TI, apresentando a ele as suas demandas, e isso não sendo canalizado por uma central de serviço. Priorizamos central de serviço, gerenciamento de incidentes e gerenciamento de mudanças. Foram os 3 processos. A partir daí, a cada ciclo, nós fizemos uma análise de maturidade. Num primeiro momento, utilizando uma ferramenta disponibilizada pela OGC, que é o grupo que mantém o ITIL. Depois passamos a fazer isso usando o modelo de maturidade do COBIT, que é um modelo interessante. O modelo de maturidade do COBIT me ajuda a identificar o nível de maturidade. A priorização de processo era um olhar estratégico. E aí partimos, então, do planejamento estratégico. É aquilo que a estratégia apontava, nós começamos a priorizar esses processos. Daria para conversarmos muito e explicitar mais isso. Priorização de processo, análise de maturidade, sem dúvida é um grande desafio e tem formas muitíssimas interessantes de fazê-lo. Eu estou à disposição para continuarmos a conversa e te mandar mais informações a respeito. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Obrigado. Teríamos mais uma pergunta ou não? Ou não dá tempo? Não dá? Está em cima? É porque acho que tem ela e ela, é isso? Já deu tempo. Uma pergunta. Ok. Ô, Rubens, eu comecei 5 minutos mais tarde. Hein? Não dá, não. Não vale, né? Tá bom, ok, obrigado. Okay. Bom, uma pergunta. Eu faria 2, mas vou deixar por uma. Muito interessante sua palestra. Meu nome é Maria do Rosário, sou daqui da Universidade da área acadêmica. Obrigado. Como é que vocês trabalharam, né, neste desenvolvimento da governança, nesse período que você relata, como é que vocês trabalharam o desenvolvimento ou, pelo menos, a harmonização desse desenvolvimento com o desenvolvimento da gestão do negócio, da própria universidade? Como é que se deu isso, né? E, se possível, essa assessoria que vocês criaram lá para trás, ela se mantém nessa estrutura nova? Ok, obrigado. Bom, primeiro vou começar aqui pela estrutura, e a estrutura se mantém. Então, nós temos, hoje a TI, ela está centralizada na DTI. Nós organizamos 4 que nós chamamos de verticais. Uma vertical para manter o data center e todos os desafios relacionados à computação em nuvem, uma vertical com olhar para sistemas, uma vertical com olhar para telecomunicações, dado e voz. 4 verticais extremamente técnicas e trabalhando, então, nas demandas dessas áreas que nós acreditamos consolidar todo o nosso catálogo de serviço. E uma 4ª vertical que nós demos o nome de atendimento ao cliente. Essa área de atendimento ao cliente é onde coordena as ações de governança. Ali nós queremos ouvir o cliente, captar as demandas do cliente, traduzir isso num novo serviço que possa ser implementado por uma das outras verticais, traduzir um serviço da vertical por meio de um catálogo de serviço e entregar isso ao cliente. Ser a interface com o cliente e, ouvindo o cliente, fazer um papel de ombudsman, né, de criticar os nossos próprios serviços a partir da percepção do cliente. E aí, essa área, então, por meio desses indicadores, mais os indicadores que nós coletamos dos nossos clientes, fazer essa autoanálise e apresentar isso para eventuais correções no processo. Como que nós fizemos esse alinhamento? Lá no primeiro momento, foi um ponto falho. Nós começamos a fazer gerenciamento de serviço. Não é que foi falho, ele teve o seu momento. Nós precisamos, num primeiro momento, lá em 2002, 2003, investir em gerenciamento de serviços, em processos de gerenciamento de serviços. Quando nós evoluímos, amadurecemos, nós percebemos que tínhamos gestão de serviços, mas esses serviços não estavam alinhados à demanda estratégica. Foi montado, então, um comitê para definir o planejamento estratégico da universidade, planejamento estratégico para a TI. Convidado, então, a comunidade, os gerentes de TI,
uma comissão que formalizou o planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico virou até uma publicação, um livro, Planejamento Estratégico da Universidade de TI para a Universidade de São Paulo. Esse planejamento estratégico conduziu, então, direcionou os próximos passos, inclusive a priorização dos próximos processos. Resumindo, como foi feito? Criou-se uma equipe com um especialista em gerenciamento, em planejamento estratégico, gerentes de TI, representantes da comunidade, e desenhou-se então um planejamento estratégico de TI, e isso foi público, foi criticado, foi analisado e consolidado então. Acho que essa é a dica, é formalizar o planejamento estratégico com a participação do maior número de pessoas possível. Ok? Acho que acabou. Só acrescentando em 32 segundos, talvez um ponto que faltou comentar é outro grande desafio que, ao fazer esse olhar, olhando para o processo, utilizar indicadores, tem uma grande barreira, que é a barreira cultural. Quando se define um processo, as pessoas se mostram resistentes num primeiro momento e se mostram contra os processos, contra os indicadores. Há uma resistência natural à implantação de processos e à medição, à verificação de desempenho. Lá num primeiro momento, nós sofremos muito com isso. Parte do insucesso em alguns dos processos que nós tivemos no passado foi negligenciar essa barreira cultural. Lições aprendidas, hoje nós estamos numa fase de revisão de processos, desenhando os processos, e uma parte importante é a mobilização cultural. A preparação das pessoas, o convencimento das pessoas, integração das pessoas, ouvir as pessoas, fazê-las se sentir parte de um processo antes de colocá-lo em produção, para que essa barreira cultural não seja uma ameaça ao processo. Bom, Rubens, já está aflito, né? Desculpem pelo avançar do tempo, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu estou aqui à disposição para conversar, se alguém mais tiver alguma questão que eu não consegui responder, ou ali por meio daquele e-mail ou telefone. Eu deixo também um conjunto de sugestões bibliográficas sobre o tema. Essa apresentação fica aqui disponível para vocês. Se for útil, façam uso dela da forma que preferirem. Obrigado mais uma vez pelo convite.